Isso aí. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai começar mais um aulão da técnica Chubbuck. E hoje a gente está aqui com a Alessandra Correia. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu vou pedir, gente, para a gente agora fechar as nossas câmeras, nossos microfones, e eu vou colocar a Alessandra em destaque, tá bom? Obrigada. Não esqueçam dos microfones, hein? Tá destacada, Alessandra. Oi, gente, boa noite. Vamos lá. Vamos lá, Alessandra. Então, é o seguinte, eu vou pedir para a gente começar, querida, com a sua apresentação. Pode ser? Daí você fica à vontade, tranquilo, está aqui no espaço seguro com a gente. E quando você terminar, a gente começa a conversar, tá bom? Sobre a apresentação pessoal que você quer, né? Isso. Não, na verdade, você pode fazer sua apresentação pessoal, acho que vai ser bacana. E aí depois você emenda na apresentação da cena, tá? Deixa eu interromper um vídeo aqui. Tá. Eu achei que a gente até ia conversar um pouco antes. Tá bom, tudo bem. Sem problema. Ó, vamos lá. Pode se apresentar, Alessandra, tá? Pode falar um pouquinho de você, boa ideia que você deu. Se apresenta, Sim. fica à vontade, e depois, quando você for começar a cena, você avisa, tá bom? Tá bom. Oi, gente, eu sou a Alessandra Correia, tenho 45 anos, sou atriz, fiz Unirio, sou formada em letras e estou aqui hoje para dividir esse texto com vocês. Eu espero que a gente consiga se ajudar, que a minha história possa ajudar um pouquinho, que a história de vocês também possa ajudar, e assim a gente vai trocando, porque eu acho que essa técnica é muito isso, da gente ir se ajudando, se curando e limpando. É isso. Obrigada, Alessandra. Eu ia me apresentar também, indo na sua onda, mas eu acho que a sua apresentação foi tão bonita, eu acho que a gente pode fazer um silencinho e você começa, tá bom? Faz as preparações que você conhece, que você quer fazer, faz a cena, pode me usar como seu ponto, tá bom? Tá. E depois a gente conversa sobre as suas escolhas. Obrigada. Tá bom. Oi. Obrigada por ter vindo. Senta aí, vai. Então, o que eu estava querendo falar com você já tem muito tempo que... Oi, Ale, eu vou pedir para você voltar de novo, me desculpa, seu microfone fechou, tá? Acho que pode ser alguma coisinha do Zoom. Se puder abrir de novo. Eu quase parei porque eu ouvi um monte de barulho de repente. Sim, são as pessoas que estão entrando agora. O que eu vou fazer? Tá. Raíto, você consegue continuar liberando só depois que a Alessandra terminar o monólogo? Tá bom, pode deixar. Obrigada, meu bem. Estou vendo algumas pessoas com o microfone ligado ainda. Se puderem desligar, pessoal, eu agradeço, tá bom? Pronto. Vamos lá agora. Se quiser me usar como ponto de apoio, tá, Alessandra? Estou aqui. Oi. Obrigada por ter vindo. Senta aí. Então, o que eu queria falar com você eu queria falar há muito tempo. Na verdade, tem muito tempo que eu queria falar sobre isso. Eu estou apaixonada por você. Não. Não se assusta. Eu sei que não era para ter acontecido, mas a vida é assim, sabe? A gente não consegue
escolher quem a gente vai se apaixonar. Isso acontece. E todas as vezes que a gente se encontrava, que eu via você, que a gente conversava, que eu via uma foto sua no Instagram, que eu via uma coisa qualquer com você no meio, e aí isso foi me conquistando, sabe? E agora eu não consigo mais parar de pensar em você, eu não tiro você da minha cabeça. Eu não consigo parar de te olhar. E aí eu tô assim, desse jeito, parecendo uma adolescente boba. A verdade é que a melhor coisa que aconteceu foi eu ter te conhecido. Eu sei que eu vou me casar em poucos dias e eu não tenho a mínima ideia o que está passando com você, o que você está pensando sobre isso. Mas eu estou completamente apaixonada por você. Eu largaria tudo. Eu largaria casamento, mudaria minha vida, mudaria de país se precisasse. Eu largaria tudo para ter minha vida com você. Ótimo, obrigada, Alessandra. Ficou seco, né? Calma, olha a autocrítica, peraí. É, normal. Ó. Então, Alessandra, eu já gostei muito do que você fez. Eu acho que seu trabalho, por você ser uma atriz experiente, né, o seu trabalho ele já é muito maduro, né? A gente sempre fala isso, Mari fala muito isso nas aulas também. Quando é um ator experiente, ele geralmente não tem dificuldade em ser natural, né? Então você fala, a gente acredita em você, a gente acompanha o seu fluxo. É muito bom porque você não tem pressa em falar as coisas, né? Isso é muito importante, sabe? Em matar logo o texto. Então você trouxe já diversas imagens, tentando acompanhar ali pelos seus olhos. A gente fica tentando adivinhar, né? Que momentos são esses que você está lembrando com a sua substituição? Não sei se porque você me deu uma colinha, eu fui tentando seguir um pouco isso. Peraí. Eu fui tentando seguir um pouco isso e achei muito bonito, assim, já de cara, acho que tem um trabalho muito maduro. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar aprofundar suas escolhas, aproveitar que a gente está aqui, né, com bastante gente, e falar, enquanto isso, também sobre as ferramentas e trabalhar nesse aprofundamento, né? Porque é isso, o texto, quanto mais simples, né, mais profundo ele pode ser. E geralmente ele é, né? Como todas as coisas simples e pulsantes da vida, né? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre qual é o objetivo de cena que você escolheu. Então, papel. No meu objetivo, eu sei que é uma história, eu até tinha te perguntado isso, né? E sei que não é uma história, não é um longa, né? É só um monólogo, mas eu tentei criar uma coisa meio para mim, entendeu? Eu tentei criar um pouco isso. Então, eu coloquei como objetivo geral ser amada, apesar do que eu fiz, né? Que de certa forma ela tem essa coisa de ter se apaixonado. Também fiquei na dúvida entre me absolver da culpa e ser amada sem dor. Esse texto, para mim, me leva muito a essa coisa de... Ela quer ser amada, eu acho que ela está em busca do amor, assim. Sim, com certeza. A minha percepção é muito para esse lado. O objetivo de cena, para mim, é fazer você me amar. Também tive fazer você se apaixonar por mim e que eu retome o poder, a minha força. Eu lembro que a Marina algumas vezes falou sobre isso, mas eu acho que o mais certo seria fazer você me amar mesmo. Sim, sim, eu concordo com você. Alessandra, eu vou puxar alguns fios que você jogou, tá bom? Para a gente aproveitar e falar das ferramentas, né? Então, em relação ao objetivo geral, pessoal, e a Alessandra também, né? O objetivo geral, a gente procura buscar qual é o objetivo geral quando a gente está trabalhando numa obra inteira, né? Numa obra um pouco mais longa. Então, a gente observa como a personagem começa
como a personagem termina a trajetória dela, os percursos também do caminho, mas principalmente esses 2 pontos, e a gente estabelece qual é o objetivo geral, né? E geralmente o objetivo geral, ele está ligado a nossas necessidades básicas, primitivas e viscerais. Por exemplo, essa que a Alessandra falou, ser amada. E aí tem todos esses detalhes, né? Ser amada incondicionalmente, ser amada de corpo e alma, ser validada, ter poder, ser venerada. São muitas as possibilidades de objetivos gerais. E, ao mesmo tempo, eles são sempre muito simples, né? Porque são coisas que a gente precisa antes de todos os outros detalhes, sabe? Que fazem parte dos nossos fundamentos. Então, a primeira coisa que quando a gente tem uma obra inteira, né? Um filme, uma peça, a gente vai perceber qual é o objetivo geral da personagem. Nesse caso, esse monólogo, ele não veio de uma obra inteira. Ele é um monólogo solto, né? Ele é, por si só, uma unidade, uma obra fechada nessas poucas linhas que ele tem. Quando a gente está trabalhando um monólogo assim, que não pertence a uma obra inteira, a gente pensa qual é só o objetivo de cena. O objetivo de cena seria igual ao objetivo geral e vice-versa, ok? Então, e o objetivo de cena, ele tem uma composição específica, porque ele não pode ser como objetivo geral, né? Ser amada. O objetivo de cena, a Ivana Tchubak fala isso, e Marina afirma muito nas aulas dela, o objetivo de cena, ele exige uma resposta do parceiro, da parceira de cena. Mesmo quando é um monólogo, né? A gente está sempre falando com alguém, ou com a gente mesmo, dependendo, né, do monólogo. Então, a gente quer sempre alguma coisa de alguém. Então, a gente inclui, quando a gente vai compor esse objetivo de cena, a gente inclui o outro, a outra, e a gente usa verbos que exigem resposta. Por exemplo, fazer você me escolher, fazer você me amar, me prove que eu sou a pessoa certa para você. Então, são sempre... É uma maneira específica de compor a frase. Quando essa ficha caiu para mim assim, me ajudou muito. Você começa a ter um norte assim, de como é que você vai começar a tatear o seu objetivo de cena. Então, eu achei muito acertadas assim, as suas escolhas, Alessandra. Eu coloquei aqui para mim, por exemplo... A gente já trabalhou muitas vezes, né, em aula, né? Esse monólogo. Eu botei fazer você ficar comigo, mas poderia muito bem ser também o que você colocou, né? Fazer você me amar. Você colocou um outro também que eu achei bem interessante. Qual foi? Bem parecido com esse também. Fazer você se apaixonar por mim. Fazer você se apaixonar por mim. E que eu retome o meu poder, a minha força. A retomada de poder, eu não escolheria, porque eu acho que a retomada de poder, a meu ver, é para um outro tipo de monólogo, quando você está confrontando uma situação e é claramente, para mim, sempre são monólogos de algum tipo de confronto, onde você está colocando em xeque, sabe? Onde você para de silenciar e você se coloca, sabe? Para receber alguma coisa de volta, né? E nesse caso, você não está se colocando com essa impetuosidade, né? Você está se colocando, dando uma decisão, mas com afeto, esperando uma outra coisa, né? Você não está esperando poder, você está esperando amor, né? Sim, eu li uma verdade. parte do livro da Ivana recentemente, que ela estava falando de análise de obras, de peças teatrais especificamente, né? E ela estava falando que a primeira coisa que a gente deve observar quando a gente pega uma peça teatral é ver quais são as forças mais dominantes ali, se é o amor ou se é o poder, né? Lembrei até da Rosana. Então, se é o amor ou se é o poder. Amor então, e poder. assim, e é claro que uma força, essas forças são tão grandes e presentes na nossa vida que elas estão sempre uma permeando a outra, né? Só que, por exemplo, se aí a sua maior busca é o amor, não tem como ser o poder tão forte quanto, sabe? E eu acho que nesse caso desse monólogo, realmente está falando de uma aceitação como mulher, da possibilidade de um relacionamento, da saída de um casamento para você conseguir ter um relacionamento com alguém que você realmente ama. Está falando realmente sobre parceria, sobre companheirismo, sobre esses aspectos, né? E menos sobre poder, a meu ver, tá? Então, acho que para a gente conseguir trabalhar agora, eu escolheria um desses que você escolheu, ou fazer você se apaixonar por mim, ou fazer você me amar, ou fazer você ficar comigo. Escolheria um desses 3 para a gente poder trabalhar agora, tá bom? E você usou quem como substituição? Então, eu tenho um relacionamento, né? Eu sou casada há bastante tempo, e aí eu fui ver quem que eu vou buscar de substituição, né? Sempre tem aquela coisa de pai, mãe, mas eu acho que não cabia. Eu fiquei procurando e não cabia. E aí eu resolvi procurar
uma pessoa do passado, assim, que eu tivesse tido um affair, uma coisa mal resolvida, que não foi resolvida, que ficou em aberto, porque a gente sabe que a situação tem que estar em aberto, não é isso? Sim, Para poder exatamente. eu me inspirar nessa cena. Então, eu fiquei muito pensando nisso. Uma pessoa que eu conheci no passado, que era um amigo, e me inspirei nisso, assim. Sim, muito bem colocado, Alessandra, isso que você falou. Isso é muito importante, gente, quando a gente está trabalhando. Às vezes, a gente tem uma situação na vida que ela é igual à situação da cena. Você lê a cena e fala, caramba, isso aqui, já vivi isso. E aí você quer usar a pessoa que estava com você naquela situação como substituição, a gente quer fazer exatamente igual. Só que o mais importante é que a gente use uma situação que está em aberto. E logo não precisa ser, você não precisa ter vivido algo igual na sua vida, né? Por exemplo, esse monólogo está falando de amor entre companheiros, né? Então, não está falando de uma relação pai e filho, mãe e filho, nada disso. Mas se você Pois tiver é. uma questão em aberto em torno desse objetivo com essas pessoas, você pode usá-las, né? A gente usa aquilo que está aberto dentro da gente, que é uma questão para a gente ainda, que ainda está pulsando, né? Para a gente conseguir fazer uma conexão emocional. Então, Alessandra, você julga que essa situação, mesmo tendo acontecido lá atrás, ela ainda está pulsando em você? Você ainda sente ela reverberar até hoje? Quando você pensou nesse objetivo, você sentiu que era por ali? Você chegou a fazer um diário emocional? Cheguei a fazer. Sim, isso é Não, muito importante. não consegui fazer aquele de 4 páginas, não, porque eu me sinto meio esgotada naquela coisa de fazer 4 páginas. Fiz uma página só. Mas, Alessandra, eu vou falar uma coisa para você. Assim que eu comecei a estudar, eu também ficava um pouco... Porque quando fazer o diário emocional, é você também mergulhar, né, nessas feridas que estão abertas. Então, às vezes, a gente se sabota e não quer fazer as 4 páginas. Eu sentia que eu fazia muito isso. Depois que eu comecei a me preparar para dar aula, cara, vamos parar com isso. Vamos fazer as 4 páginas e vamos seguir a partir disso. E coisas muito interessantes foram surgindo, Alessandra. Legal. Coisas que eu não tinha... Vou pedir novamente, pessoal, para vocês desligarem o microfone, tá bom? É o Então, Fernando, eu acho. tem várias pessoas com o microfone ligado ainda. Desliguei de alguns Perdão, aqui, não tinha pessoal. visto. Obrigada, Fernando. Imagina. E daí, o que acontece? Quando a gente se permite realmente fazer esse diário emocional mais longo, fica só a dica, tá, Alessandra? Porque às vezes a gente sabe quem é de cara, né? Quando a gente se permite fazer esse diário emocional mais longo, a gente chega em lugares que realmente a gente se espanta, né? Às vezes mesmo usando as pessoas que a gente sempre usa. Então, é sempre... Desde que eu comecei a fazer, comecei a ter essas descobertas, e a gente usa o que a gente descobre, né? Para montar um monólogo interno, os objetos internos, né? Começou a ser muito diferente para mim, foi muito mais profundo o processo todo. E por que você escolheu essa substituição? Você fala um pouquinho para gente? Então, eu realmente achei que tinha a ver toda a situação, sabe? Eu achei que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas como era uma coisa meio platônica, embora tivesse uma troca, tivesse tudo isso, era uma coisa platônica, de certa forma. Eu nunca falei, nunca declarei. Então, eu achei que cabia muito nessa situação. Eu achei que dava para encaixar. E que eu falaria, talvez, entende? Acho que eu falaria. Se fosse hoje, eu falaria. Entendi, Alessandra. Então, vamos lá. Vamos tentar começar essa substituição? Vamos lá. Vamos montar esse monólogo interno. E aí eu vou te perguntando, né? O que você usou na montagem do seu monólogo interno? A gente vai ajustando, tá bom? Pessoal, agora é bacana vocês pegarem o texto, quem imprimiu ou quem tem ele online, dar uma olhadinha para tentar acompanhar o nosso raciocínio, tá? Só te fazer uma pergunta. Diga. Você sempre fala daquela coisa, a Marina fala daquela coisa do momento anterior, né? Sim. De você pensar o que aconteceu antes, etc. e tal. E um momento posterior, você acha que isso é válido ou não? Eu acho que sim, muito válido. A gente também faz isso nas aulas, a Mari fala muito. Quando a cena termina, principalmente, né? Quando a cena termina, ela sempre pergunta qual foi o pensamento final, né? Tá. E isso ajuda a gente a compor aquele quadro final, né? De comportamento, de ação interior. Com certeza, é muito importante. Esse momento estar preenchido também, né? Porque às vezes a gente fica meio estático, né? Ou então só o olhinho se mexe. Então é importante esse fluxo de raciocínio e das emoções eles continuarem, né? Esse fluxo continuar. Então, vamos lá. Oi, obrigado por ter vindo. Senta aí.
esse primeiro movimento, fica claro que a personagem, ela convidou a outra pessoa para vir, né? Então, ela teve essa iniciativa. Isso se passa em um lugar. Que lugar poderia ser esse para você com essa substituição, Ale? Eu pensei numa coisa, num parque, num lugar assim. Eu pensei numa coisa no meio da natureza. Sim. Você sentado num parque, ele vai, senta e a gente conversa. Eu pensei nisso. Sim, bacana. Ali, como eu sei pouco dessa interação que você teve com essa pessoa, se você tiver tido uma história, né, que você está resguardando, eu vou fazendo algumas perguntas, você vai me respondendo na medida do que você puder, mas, mesmo assim, dentro de você, eu preciso que você faça esse trabalho e eu vou acreditar que você está aí fazendo mesmo. Porque quando você fala tudo para mim, mais detalhes, gente, porque nessa técnica, gente, quando a gente está montando um monólogo interno, que a gente está indo aqui palavra por palavra, né, no texto, quanto mais específico a gente for, melhor. Então, por exemplo, quando a gente chegar numa situação aqui e aí que você tenha que lembrar alguma memória de vocês dois juntos e felizes, por exemplo. Só isso, a gente junto e feliz. Só isso é muito vago, né? Então, naquele dia que a gente estava dormindo juntos, ou que a gente estava trabalhando juntos, não sei se era alguém do seu trabalho, e a gente se deitou ali de manhã, quando acordou, essa imagem. De manhã, quando a gente acordou, aquele papo que a gente teve, sabe? A maneira como eu acordei, eu olhei para ele estava me olhando. Então, a gente precisa dessas especificidades, tá bom? Então, quanto menos eu souber, mais difícil fica para eu te ajudar. Mas eu vou ficar aqui norteando a situação e você que sabe a história, eu vou acreditar que você está aí fazendo as suas pontuações, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, era alguém do trabalho, você está perguntando, era alguém do trabalho. Nunca teve nada específico, nunca teve nenhum avanço, digamos assim, né? Sim. Só a história mesmo. Tá bom, vamos tentar trabalhar em cima disso. Oi, obrigada por ter vindo, senta aí. Esse lugar, Ale, para mim, ele tem que ser um lugar, ele pode ser um lugar mais amplo, como você falou, na natureza, mas vai ser muito bacana se for um espaço afetivo para você e que tenha uma relação com ele. Por exemplo, se é uma pessoa do ambiente de trabalho, é algum lugar do trabalho, a cozinha, se é um trabalho no teatro, era o teatro, a sala que vocês ensaiavam, sabe? É muito importante que esse lugar também seja específico. Se ele for um lugar natural, como você está falando, ao ar livre, por que isso? Porque é um lugar onde vocês já foram, onde você, na época, tem uma intimidade, imaginava poder ir com ele. Então, tem que ter alguma especificidade aí também na escolha desse lugar, tá bom? É porque eu imaginava ir com ele. Sim. Na verdade, o ambiente de trabalho que eu encontrava com ele era em estúdio, era em gravação, em estúdio. Então, sim, era sempre a coisa mesmo do trabalho, a rotina de trabalho. Sim. E aí então, eu acho você que pode usar esse eu espaço. acho que porque eu acho que o espaço do estúdio, eu tenho uma coisa meio minha assim, de nunca namorar no trabalho, uma coisa meio maluca assim minha, e eu acho que isso talvez me travaria e me afastaria do objetivo, não sei. Sim, procura um espaço, Alessandra, onde tenha uma conexão com ele e onde você se sentiria bem de poder se abrir para ele. Então, na natureza, acho que o espaço da natureza é legal. Então, vamos ficar com o espaço da natureza que você escolheu. Então, o que eu estava querendo te falar, na verdade, já tem um tempo que eu quero te falar isso. Eu estou apaixonada por você. Ela está rodeando a questão e ataca de uma vez só, né? Eu estou apaixonada por você. Então, é como se a gente estivesse com uma feridinha e aí, ao invés de estar tirando aos pouquinhos ali a casquinha, tirando o band-aid de pouquinho, a gente puxa, né? Então, é uma coisa tão difícil de se dizer, né, gente? A gente conseguir se abrir para outra pessoa, expor a nossa vulnerabilidade, é algo tão forte e tão difícil que, para mim, isso é uma estratégia que ela arrumou, né? De falar tudo de uma vez, porque se não for assim, não vai sair. Eu pensei isso também, como se fosse um vômito logo, tem que falar rápido, senão depois não falo mais. Acho que eu tive um pouco isso. Inclusive, depois, ela fala para a pessoa não se assustar, né? Porque é uma coisa tão rápida e tão forte que possivelmente há uma reação de um desnorteamento e ela diz para a pessoa não se assustar.
Então, dentro dessa situação ali que você está trazendo, como você poderia falar com essa pessoa? O que, que é isso aqui? Esse eu tô apaixonada por você. É literalmente isso? Eu acho que é literalmente. Então, eu já tenho um tempo que eu quero falar isso e eu tô apaixonada por você. Isso. Eu E acho que é você, literal. bacana isso, Ale. A minha ideia é você só tentar escrever isso mais com as suas palavras, tá bom? Porque é bem raro a gente dizer exatamente como tá assim no texto. Então, você não precisa me dizer agora, mas aí no seu papel você tenta colocar mais com as suas palavras. Como você diria isso de fiquei insegura, estava meio nervosa, semana passada ia te falar, mas aí fiquei esperando hoje. Vai um pouco rememorando a história de vocês, sabe? E esse conflito de fala, não fala, fala, não fala. Uhum. Então, é isso que Tá. está aí por trás. Até que, por fim, você diz que estou apaixonada por você. Tá. Gosto de você. A maneira como você diria isso. E não se assusta. Eu sei que não era para ter acontecido, mas a vida é assim. A gente não escolhe por quem a gente vai se apaixonar. Acontece. Isso é uma outra unidade, né? Uhum. E para mim aqui, como você entende essa parte aqui do texto? Eu aqui de substituição ou do texto em si? Pode ser o texto e associa com a sua substituição já diretamente. Eu acho que ela já coloca direto que não era para ter acontecido, até porque ela está com um casamento marcado, talvez ele seja uma pessoa que tem um relacionamento, Uhum. e eles devem ter uma relação íntima, são amigos, e não era para ter acontecido, mas aconteceu. Foi indo devagar, tanto que ela vai detalhando a seguir. Então, eu acho que era uma relação de amizade, era uma coisa de confiança que eles tinham, e de repente ela está apaixonada. E ela meio que se culpa por isso. Eu acho que rola um pouco de culpa e ela também está tentando tirar isso. Sim. Agora, na questão da substituição, eu penso a mesma coisa, só que eu levo um pouco da questão do trabalho, que não era para ter acontecido num ambiente de trabalho. Aquilo que eu te falei, que eu sempre tenho essa coisa de não gostar de relação com o trabalho, misturar as coisas, etc. e tal. Isso era uma coisa do passado, né? Não é uma coisa muito, sei lá, hoje em dia, mas não Uhum. gostava muito de misturar. Então, talvez eu pensasse mais dessa forma, não era para ter acontecido, porque eu estou trabalhando, eu não estou aqui para isso. Na minha Sim, cabeça, talvez rolasse mais isso do que a outra situação, né? sim, eu concordo com você, Alessandra. E também essa camada que é muito bacana, né? Era um rolo, né? Eles estavam ali saindo, tem toda a complexidade disso, estando já com outra pessoa com casamento marcado. Como é um monólogo, a gente não tem como saber há quanto tempo, né, isso está acontecendo, Uhum. mas fato é que não era combinado esse envolvimento a mais. Ela está Uhum. chegando com essa camada a mais, sem saber que vai ser correspondida, né? Então tem aí um grande obstáculo, né? O maior obstáculo desse monólogo, qual você acha que é? A seu ver, assim, quando você analisa esse texto. Eu acho que o medo de não ser correspondida, Total isso. eu acho. É um estado tão Medo, grande, né? medo da rejeição. Sim. Eu A acho que gente pode. ter o noivo e estar para se casar nem é a pior da situação. Acho que o pior é que a gente lida diretamente e a gente ser rejeitado. Acho que ninguém quer ser rejeitado, né? Total, Alessandra, é bem isso mesmo. É um estado muito grande de vulnerabilidade, é como se você estivesse expondo o seu coração e a outra pessoa pode atravessar ele com uma espada ou pode acolher, né? É, E se atravessar vai ser é. uma dor enorme, né? Então, existe essa tensão por trás disso que é dito, né? A gente não vive os obstáculos, né? A gente entende que eles estão ali e ultrapassa eles durante a cena, né? É uma força que resiste e a gente segue na direção oposta. E como você vê isso na sua interação com a sua substituição? É bem isso que você falou, né? A questão do ambiente de trabalho, Uhum. ele te ver mais como uma amiga e não como uma possibilidade de parceira, e você talvez estar atravessando essa fronteira, certo? Exato, exatamente isso. Sim. E todas as vezes que a gente conversava, todas as vezes que a gente se encontrava, que eu te via, que eu via uma foto sua no Instagram,
que eu vi uma coisa que tinha você no meio. Isso foi me conquistando, e agora eu não consigo te tirar da minha cabeça. Isso aqui tem uma relação com as memórias, né? Então, agora é o momento de encontrar uma imagem para cada pedacinho desse. Todas as vezes que a gente conversava, o que é isso? Que lembrança é essa? Porque quando a gente está muito apaixonado, né? Isso de uma conversa, às vezes você fica parado, olhando para o tempo, lembrando daquele papo, né? Foi só uma conversa, aí você lembra do que a pessoa fez com o cabelo, como a pessoa gesticula, como fala, e o tom da voz, e se fuma, até o cigarro vira uma coisa sexy, atraente, linda, a risada. Então, a ideia aqui é, todas as vezes que a gente conversava, que lembrança pode ser essa? Uma conversa mesmo em si, como você trouxe um exemplo que se encaixa muito, a gente vai achar muitas coisas que realmente você pode tirar daí. Mas se vocês estavam trabalhando como atores, pode ser algum momento de ensaio também, algum momento de bastidores. A gente tinha muito uma coisa nessa época que a gente passava texto. A gente tinha um ônibus chamado Vai e Vem na Globo, né? E aí a gente ia passando texto no Vai e Vem, que era um ônibus que você pegava na Zona Sul e te levava para o Projac. E aí a gente tinha essa situação de ir batendo texto, de ir conversando, de passar texto e etc e tal. Sim, então você pode usar essa situação. Todas as vezes que a gente se encontrava, você usa uma outra situação específica de vocês dois, que eu te via ontem foi anteontem, quarta-feira. Eu dei uma aula e uma das alunas fez, né, esse monólogo. E que eu te via, eu dei até um exemplo da minha mãe, eu tenho uma conexão ainda muito forte com a minha mãe, né, um cordãozão umbilical bem grande. E daí, só a imagem dela já produz um efeito muito grande sobre mim, sobre a minha pessoa, assim. Toda vez que ela chega, por exemplo, vem me visitar, só de vê-la, eu já sinto que vai ficar tudo bem. Eu já sei que eu tô segura, que eu não tô sozinha, que vai dar tudo certo. Só de olhar para a cara daquela pessoa, sabe? Então, esse que eu te vi, a gente tá falando desses detalhes, que quando a gente ama muito alguém, ou tá muito apaixonado, viram sublimes, né? Como esses outros que a gente falou. Então, que eu te vi, o que a imagem dessa pessoa traz para você, se você consegue ver um recorte dentro dessa relação, né? Onde você enxerga isso, essa possibilidade de emparelhamento. Eu vi uma foto sua no Instagram, que eu vi uma coisa que tinha você no meio. Tudo isso são possibilidades, né? Eu não sei se vocês, por exemplo, seguem mesmo, se você tem algum evento que você vai que ele tá, ou que ele tava, e tudo isso vai mexendo com a gente, né? Tem os momentos quando você está perto da pessoa e tem os momentos quando você está longe. Mesmo assim, onde você vê falarem do nome dela, onde você vê que ela passou, que ela frequenta, uma foto, um cartaz de peça, um programa, alguma coisa, tudo aquilo, uma propaganda, tudo aquilo vai mexendo com você, né? Você volta para as lembranças com a pessoa, né? Então, isso aqui, mais uma vez, são memórias específicas, né? Isso foi me conquistando e agora eu não consigo te tirar da minha cabeça. Então, é literalmente isso, né? Mas eu acho que é bem aquela palavras. relação mesmo de quando você se apaixona e você fica com todo aquele movimento, você só pensa naquela pessoa, você quer fazer tudo com aquela pessoa, você fica imaginando todas as coisas. Eu acho que a gente pode muito caminhar aí. Sim. Sim, com certeza, Alessandra. Então, assim, mais uma vez, como essa história está muito dentro de você, né? E eu não tenho como te dizer o que é ou o que não é, o que eu vou pedir que você, à luz do que eu estou falando, você faça essas substituições no seu texto, tá bom? Para que a gente consiga ver uma diferença do primeiro monólogo para o segundo, tá? Tá. E agora eu não consigo te tirar da minha cabeça, eu não consigo parar de pensar em você, eu não consigo parar de te olhar. Eu tô assim, desse jeito, parecendo uma adolescente, toda boba. Então, essa partezinha do adolescente, toda boba, mais ainda, ela está cada vez indo mais fundo na questão da vulnerabilidade, né? Porque realmente, né, você deixa de ser uma mulher. Quantos anos você tem, Alessandra? 45. É como se por um instante você deixasse de ter vivido tudo o que você viveu, ter chegado aos 45 e por um instante está se sentindo vivendo aquela primeira paixão quando tinha, sei lá, 14, 15 anos, que você não sabe onde você bota as mãos, que você sua, que você não sabe o que você faz, que você fica sem jeito, que você não sabe qual a melhor palavra, para onde você vai, sabe? Então, é um retorno a isso, né? E uma confissão
dessa vulnerabilidade, né, que ela está se colocando. Você viveu coisas assim com ele? Você tem uma memória disso, de ficar muito tensa, de ficar, sabe, de ter uma coisa assim rolando com vocês? Existe Sim, uma especificidade assim? sim. Fiquei tensa, vários momentos, e ficava naquela, ai meu Deus, fala, não fala, o que que vai rolar, o que que não vai rolar. Tive vários momentos assim, Sim, você vai escolher e da um desses troca. momentos. Perfeito, você vai escolher um desses momentos, tá? Onde você sentiu esse tipo de exposição, esse lugar, e você vai colocar aí, tá? Tá. A verdade é que a melhor coisa que me aconteceu foi ter te conhecido. É como se você... Essa para mim, essa é uma única unidade, né? E todas as vezes que a gente conversava, tudo isso, né? Todas essas memórias, até o... A verdade é que a melhor coisa que me aconteceu foi ter te conhecido. Essa frase final, para mim, ela é o resumo do que é tudo isso que você falou, né? Então, você está colocando essa pessoa num lugar que parece que há muito tempo você não vive, Uhum. e um lugar de importância na sua vida. Então, essa frase, ela traz esse reconhecimento disso, sabe? Com muita profundidade. Então, assim, é muito importante que ao longo desse monólogo você tenha em mente, né, a imagem dessa pessoa. Eu vou estar de ponto para você, então se você puder fazer olhando para mim e reconhecer, por exemplo, no meu rosto algum traço que te lembre essa pessoa, minha sobrancelha, um olho meu nariz, e aí você pode fazer se referenciando a mim, mas construindo a imagem da pessoa com a qual você fala, tá bom? Eu sei que eu vou me casar daqui a alguns dias, eu não faço a menor ideia de como você se sente em relação a isso, mas eu estou completamente apaixonada por você. O que que é o casar para você, na sua substituição? O que que seria isso? Eu acho que casar é como se você não pudesse mais. Você vai ter um relacionamento com uma outra pessoa e você não vai poder mais se abrir para estar com ele, para viver aquilo com ele. Sabe? É uma culpa. Eu sei que eu vou estar me casando, né? Eu sei que eu vou me casar em alguns dias, mas que eu abandono tudo. Isso é muito importante. Eu sei que é uma coisa muito importante se casar, mas que eu abandono tudo para ficar com ele, porque ele é mais importante que tudo isso. Sim. Mas se ela casar, eu acho que talvez não. Acho que ela abandonaria nesse momento. Acho que esse é o momento, na minha opinião. Sim, sim, é bem esse caminho que você está traçando, sim, Alessandra. E tem uma coisa que casar é o que separa vocês dois, Uhum. entende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, Exatamente. o que que poderia ser esse elemento que representa a separação de vocês dois? Uma outra pessoa com a qual você saía, flertava? Algum aspecto seu interno? O trabalho? O que pode ser uma pessoa, uma coisa, um sentimento, sabe? Um comportamento, na verdade, né? O que poderia ser, se você escolhesse essa coisa, que é escolher o casar aqui, né? Se você escolhesse isso, era dizer não para ele. O que poderia ser isso dentro dessa relação de vocês, dentro desse lugar que você tinha, que você estava criando ali com ele, né? Essa pergunta foi difícil agora. Por exemplo, quando a gente usa muito, já usamos de tudo, né? Por exemplo, em relacionamentos amorosos, às vezes esse casar, ele é outra pessoa. É a escolha realmente de uma outra pessoa, sabe? Se você pudesse Eu fazer, acho que pode ser isso. Eu acho que pode ser isso. se pudesse ser isso, porque aí você pode montar também, se não tiver alguém especificamente em mente, um e se com uma outra pessoa ali próxima, que você tinha uma aproximação, que você sentia que estava muito perto de você e que se você, por exemplo, desse mole, vocês poderiam ficar juntos. Alguém que talvez Uhum. estivesse te dando um feedback maior do que o que ele está te dando, sabe? Então, mas não rolou nada com essa pessoa. Você pode fazer o e se. O e se, gente, dentro da técnica Chubbuck, é quando você cria alguma coisa, né? Imagina algo que não aconteceu, mas que você realmente consegue fazer uma conexão emocional com isso, no sentido de que poderia sim, sabe? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou dando aula agora, que é e se o Leonardo DiCaprio me chamar para fazer um filme com ele? Na técnica Chubbuck não vai rolar,
pode rolar em várias outras linguagens teatrais, né? Se ETs entrasse agora aqui no meu quarto, é meio que infinitas possibilidades. Só que na técnica Chubbuck, o IC tem que ser algo realmente plausível, que você possa acreditar, sabe? Infelizmente, eu não sou amiga do Leonardo DiCaprio, não somos próximos a nível dele me chamar para fazer um filme. Então, esse IC ia ficar muito distante. Aí eu teria que pensar um pessoal mais aqui, né? E se um amigo meu específico me chamasse para fazer um trabalho dele, e se um diretor da Netflix, desses que trabalham com a Netflix, que tem contrato com eles, me chamasse, isso é mais possível, né? A gente está sempre mandando material, vai que cola, né? Tomara. Mas é um e se mais possível. Então, será que a Alessandra caiu ou sou eu que estou ruim? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Lô, tá normal. Estou te ouvindo. Sim, eu acho que ela deve ter travado. Ela travou. Poxa. Mas travou belíssima. Travou numa virada, né? Bem dramática. Às vezes a internet já ela volta. Pois é. Assim esperamos, para a gente conseguir continuar. Bom, mas enquanto isso, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que está sendo aí? Sim, tô adorando. Só anotando tudo. Perfeito. Que bom, gente. Vocês podem aproveitar esse momento agora, por exemplo, para, né, já que a Lê caiu, ela está entrando agora. Vamos ver se deu tudo certo. Oi, Alê. Tá por aí? Alessandra, mulher. Eita, gente. Será que babou? Desculpa, gente. Deu um tilt no meu computador, ele desligou aqui sozinho, estou entrando pelo telefone. Perdão. Aí, legal. Caraca, que doideira. Desculpa. Faz parte, Alessandra. Aula online é sempre isso. Caraca, do nada apagou tudo. Eu falei, gente, o que aconteceu? Fica tranquila, Flor. Então, vamos lá. Então, o casamento, você consegue imaginar isso, por exemplo, nesse alguém que, se você dissesse sim, Sim. essa tensão com ele acabaria e, de repente, até alguém que estava, às vezes, mais interessado, né? Já bem diretamente dando o que você estava procurando no outro, né? Às vezes acontece isso. É até o possível? casamento atual mesmo. Acho que eu posso colocar até o casamento atual mesmo. Pronto, perfeito. Pronto, resolvido. Vou me casar daqui. Só que não é bacana. Tô vendo duas Alessandras agora. Só que, Ale, é importante, se você for Duas usar Alessandras? o seu Como assim? computador e telefone. Não, agora você fechou, agora tá tudo bem. Mas é por favor, coitado. Pronto. Obrigada, Lê. Daí, querida, se você for usar o seu casamento de agora, toma cuidado com isso, porque você tá casada, né? Uhum. Isso tira um pouquinho a força É verdade. Porque senão você está dizendo que, tá bom, então, beleza, vou casar, vou ficar anos casada, então dane-se, pode ir embora. Tá? Tenta usar alguma outra pessoa que estava ali naquela época no radar, tá bom? Tá bom. Eu sei que eu vou me casar daqui a alguns dias, eu não faço a menor ideia de como você se sente em relação a isso, mas eu estou completamente apaixonada por você. Eu largaria tudo, eu largaria o casamento, mudaria de vida, mudaria de país se precisasse, mas eu largaria tudo só para ter uma vida com você. Aí, Alessandra, você está dizendo, ela está dizendo o que ela é capaz de fazer para que aquela relação aconteça, né? Então, o que pode ser isso para você? O que poderia ser um impeditivo para essa relação? E aí, você pontuando isso, tudo que você largaria para que ela fosse possível, são impeditivos, né? O casamento, mudaria de vida, talvez exista aqui entre eles uma incompatibilidade, né, de maneiras como a vida está seguindo, profissionalmente, talvez, mudaria de país,
E talvez isso não esteja nem em jogo, mas o que ela está querendo dizer é que eu mudo a minha vida toda. Eu iria agora para viver no Japão. Ela começa com coisas plausíveis e ela termina pensando em grandes possibilidades de mudança na vida para tentar dizer, né, provar para ele o que ela pode fazer por ele, né? O que ela é capaz de fazer para viver esse amor, para poder viver esse amor, né? Para mim são pequenas provas, né? Para que ele escolha ela, como ela está escolhendo ele, né? E nisso, que poderia ser? Aí você tem que pontuar cada coisinha, o casamento, mudaria de vida, mudaria de país. Por exemplo, eu mudaria de profissão, se isso for uma coisa realmente plausível para você. Eu mudaria de profissão, eu sairia desse trabalho aqui, que por eu estar aqui a gente não pode estar junto. Pode ser. Sabe, cara, não olharia para mais ninguém, eu não sairia com fulano, que é um cara muito foda que tá dando em cima de mim, e eu não sairia com ele, eu sei que eu posso ser feliz com ele, mas eu posso abrir mão disso para tentar com você, sabe? Então, bota cada coisinha em cada lugar aí nesse final, sabe? Das coisas que você poderia largar, o que você estaria disposta a transformar para ter uma chance na relação. Mas eu largaria tudo só para ter uma vida com você. Parece simples, mas é uma frase bem complexa, né? É muito profundo. Esse tudo, por isso que as nossas substituições, Alessandra, mas eu acho que de qualquer maneira é válido, sabe? As nossas substituições, elas precisam ser muito profundas. Muito. Porque a gente só consegue dizer isso para alguém que é muito importante para a gente, sabe? Então, assim, mesmo que você fazendo um monólogo agora, se você sentir que não está tendo muita conexão, isso vai ser a prova de que não é talvez esse cara, sabe? E tudo bem, isso faz parte do processo. E aí você vai ter que voltar para o seu diário emocional para descobrir quem mais poderia ser, sabe? Quais são as pessoas que estão por baixo desses véus, dessas camadas? E você testaria uma por uma. Porque o nosso corpo, ele diz, quando é a substituição adequada, o nosso corpo, ele fala, ele se manifesta, né? A gente sente uma tensão física maior, as nossas emoções, elas logo se manifestam, o nosso olho brilha, a nossa respiração se modifica, sabe? Então, o nosso corpo, ele responde. Isso é muito real mesmo. Quando você está falando com alguém que tanto faz para você, você vai ver que nada vai acontecer no seu monólogo. Se é alguém que é importante para você, tudo vai acontecer. Então, a gente sozinho consegue perceber quando uma substituição está fraca, quando o objetivo de cena não está bem amarrado, sabe? Então, por exemplo, se eu fizesse esse monólogo, eu usaria o meu pai, certamente. Não que ele não me ame. Eu sinto que ele me ama muito, etc., demonstrei isso de 1000 maneiras. Mas eu sinto que ele não me ama do jeito que eu sou, com a profissão que eu escolhi, com as minhas opiniões políticas, do jeito que eu sou no mundo, com a minha sensibilidade, sabe? E quando a gente... eu cheguei a pensar também pela minha mãe, substituir pela minha mãe também. Que tem um pouco dessa diferença, etc. e tal. Eu cheguei a pensar nisso, porque tem umas frases aqui que eu acho que eu diria completo para ela. Sim, olha, por mim, aí eu pensei, eu acho que a sua mãe seria mais potente, tá? Tá. Só que a gente está indo aqui, é uma aula aberta, muita gente está indo aqui no seu tempo, né? Mas eu acho que uma substituição com a sua mãe, que é uma pessoa que não tem como, né, gente? São pessoas muito básicas na nossa vida, talvez fosse muito mais potente mesmo. Então, essa pode ser um trabalho de casa para você. Você, de novo, fazer esse trabalho todo aqui, colocando a sua mãe. E aí você faz os dois e você percebe qual tá mais frio, qual tá mais quente, qual trabalho tá mais quente, tá mais visceral, tá? Tá, então a gente mantém como tá fazendo e depois para casa eu faço isso. Isso. Para experimentar. Faz isso, e me fala. Tá bom, tá bom. Vamos fazer agora uma segunda vez, tentando ver como o trabalho fica, tá? É possível? Eu vou de novo destacar você
E aí vai dar um nozinho na sua cabeça, porque eu vou pedir para você falar em determinados momentos o seu monólogo interno. E aí depois você vai falar o texto, monólogo interno, texto, para a gente perceber esses encaixes, essas imagens que você vai trazer, tá bom? Tá. E fica muito tranquila, Alessandra, se tiver que em algum momento olhar para o texto, porque vai dar uma embaralhada, tudo bem, Tá. tá? Faz Tá na parte, minha você tá frente. com 2 textos. E é isso, né? Só com muito tempo, gente. Esse trabalho que a Alessandra vai fazer aqui agora mais rapidamente, a gente só consegue fazer realmente com muito tempo. A gente ensaia bastante durante a semana e a gente consegue fazer o monólogo interno que a gente construiu com a nossa história pessoal, com a substituição. A gente tem essa história e a gente tem o texto. A gente consegue fazer isso aqui, juntar as duas coisas, né? Então, é o processo, é o estudo, tá bom? Vamos lá, Alessandra. E aí, Alessandra, o que eu vou pedir? Muito importante, eu vou pedir para você fazer o seu diário emocional em voz alta, tá? E aí, se você quiser, você fecha o microfone para você se preservar. E aí, pessoal, só para deixar claro para vocês, o diário emocional em voz alta, a gente vai usar o objetivo de cena. No caso da Alessandra, você escolheu fazer você se apaixonar por mim, Alessandra? Você escolheu Eu escolhi você me amar. fazer você me amar. Então, Eu preciso fazer você me amar. Perfeito. Então, eu preciso fazer você me amar, fulano, por quê? E deixa sair todos os pensamentos que vierem na sua cabeça, sem parar para ficar pensando. Deixa eles saírem ao vômito emocional mesmo, tal como a gente escreve, né? Só que agora falando o que vier à sua cabeça e se mobilizando fisicamente, ou seja, não dá para fazer sentadinho com o fone, tá bom? Por exemplo, vou ficar aqui em pé. A gente, quando faz o diário emocional, a gente Não estou te usa vendo, os mas tudo bem. braços. Você não está me vendo? Não, tá só em mim. Que estranho. Você estava me vendo quando eu estava sentada, né? Não, porque você mudou, só quando você falou que ia passar para mim, eu já não te via mais. Agora você está me vendo? Agora tô. É porque eu tô no telefone, eu não tô vendo tudo mais. Isso. Aí você tem que passar para o lado, assim, mas deixa assim para você ficar mais concentrada aí. Tá. A gente fica em pé, gente, a gente fala com as nossas mãos, com as nossas pernas. Eu preciso fazer você me devolver o meu poder, por exemplo, porque isso, porque aquilo. E a gente se movimenta, usa a base do nosso corpo, usa as pernas. Às vezes, quando a gente está fazendo um trabalho no computador, principalmente, a gente pega um vício de deixar a parte de baixo do corpo meio morta. Então, a gente tem que se levantar, sabe? Porque nenhuma gravação a gente vai trabalhar dessa maneira e nem no teatro, né? Então, a gente precisa mobilizar desde o dedinho do pé até o fio de cabelo, tá? Então, a gente fica em pé, a gente fala em voz alta, fala, se mexe bastante, faz um diário emocional bem, bem vigoroso, e aí a gente vai para a posição que a gente começa a cena. Aí você pode abrir o seu microfone e você fala, tô pronta. Mas você falou de momento anterior, né? Que você pensou? Essa é a hora, gente, que a gente faz o momento anterior. Você faz o diário emocional, senta, não é para sentar e relaxar o que você acabou de construir. Você senta, preservando esse trabalho que você fez, e fecha os olhos, fica na posição que você vai começar a cena. Se eu começar em pé no armário, eu faço isso de pé no armário. Se eu começar sentada, eu estou aqui sentada, fiz o diário emocional, me sentei, fecho os olhos e você faz o momento anterior. O que é o momento anterior, gente? É uma imagem que vai fazer você entrar em cena muito, desejando muito conquistar o seu objetivo de cena. Porque às vezes a gente só começa a ficar quente na cena, no meio, no final, a gente entra meio morno, né? O momento anterior ele era justamente para a gente, desde o primeiro momento, a gente entrar tipo no talo mesmo, muito quente, querendo o nosso objetivo. Então, por exemplo, você pode pensar com um momento interior, uma imagem dele com outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu depois na vida dele, mas dele com outra pessoa, dele dizendo não para você, sabe? Então, você tem que pensar todos os detalhes, escolhe uma dessas imagens que negam o objetivo de cena que você quer conquistar, constrói ela na sua cabeça, com todos os detalhes, e aí depois que você sentir que fez uma boa construção, você abre o seu microfone, diz que está pronta e começa, tá bom? Então, fica à vontade, pode se levantar para fazer seu diário emocional, tá? Cuidado com o fone para ele não cair. Vou botar o mudo, então, tá?
Pode soltar mais o seu corpo, tá, Alessandra? Pode soltar mais o seu corpo, seus braços, suas pernas, tá? Ok, vem para o momento anterior. Exato, tá no fone. Tô pronta. Oi. Obrigada por ter vindo. Senta aí. Então, o que eu estava querendo te falar, na verdade, eu sempre quis falar isso para você. É que eu tô apaixonada por você. Não se assusta. Alessandra, vamos voltar um pouquinho? Vamos. Me perdi, eu acho. Não, tá tudo bem, tá? Uhum. Quando você for falar com a pessoa, a gente menos essa. Eu sei que quando a gente quer conquistar alguém, a gente não pode chegar com um peso, né, de uma cruz, porque senão a pessoa vai querer sair correndo mesmo. Vai falar, casa, pelo amor de Deus. O que você vai fazer aí? Não tá também tão fácil, sabe? Existe, a tensão existe. Eu não estou pedindo para você representar uma tensão, nem viver o obstáculo, mas considera que você vai falar agora uma coisa que vai te expor, como se estivesse nua na frente de milhões de pessoas, entende? É uma coisa assim muito forte, sabe? Então, eu vou pedir para você usar a imagem dessa pessoa mesmo, tá? Para que a gente consiga ir vendo a transformação do seu trabalho, para que você se sinta afetada por essas palavras, tá bom? Que você diz. Tá, vamos lá. Tá bom. Oi. Obrigada por ter vindo. Senta aí. Então, o que eu estava querendo falar, na verdade, é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo para você. Eu tô apaixonada por você. Não. Não se assusta, calma. Eu sei que isso não podia acontecer. Eu sei que não era para ser assim, mas a vida é assim. E a gente não escolhe quem a gente vai se apaixonar, né? Acontece. E todos os momentos quando a gente se encontrava, quando eu via você, quando a gente conversava. Alessandra, eu vou pedir para você agora dizer o seu monólogo interno, tá bom? Esses momentos todos, você vai puxando da memória. Eu sei que a gente fez agora, mas eu vou pedir para você
trazendo seu monólogo interno, tá bom? Para a gente tentar construir essas imagens. Vamos lá. Uhum. Aqui eu busquei o local, né? A gente está no lugar aberto, como a gente Aí tinha você vai conversado. buscar falar esse texto, tá bom? Ao invés de narrar, tá bom? O texto que você construiu. Todas as vezes que a gente, depois do trabalho, ia para aquele bar e ficava bebendo ali, falando da sua vida, e quando a gente, sabe, das memórias mesmo. Ah, tá bom, tá bem. Agora entendi, desculpa. Você quer de todo ou só dessa última parte? Desculpa, de todos. Pode ser tudo que você lembrar, de todas essas memórias, e aí você finaliza no... Tá. E agora eu não consigo te tirar da minha cabeça, tá bom? Tá. De todas as vezes que a gente se encontrava, que a gente passava texto, que a gente trocava sorrisos no estúdio, que a gente brincava, que a gente viajava junto, que a gente dava altas gargalhadas, que a gente trocava olhar, que você me enviava foto, que você me ligava. E aí eu não consigo tirar você da minha cabeça, não consigo tirar o seu olhar da minha cabeça. Não Agora o consigo esquecer texto. o seu olhar. Todas as vezes que a gente conversava, que se encontrava. Todas as vezes que a gente conversava, que a gente se encontrava, que eu via você, as fotos que eu via sua no Instagram, qualquer coisa que eu via você no meio, isso foi me conquistando e eu não conseguia tirar você da minha cabeça. Eu não consigo parar de pensar em você, eu não consigo parar de te olhar. E aí eu tô assim, desse jeito, me sentindo uma adolescente, toda boba. A verdade é que a melhor coisa que me aconteceu foi te conhecer. Tenta Eu sei falar que eu um vou me monólogo casar. interno agora, Alessandra. O que que é eu tô assim desse jeito? Não desfaz o trabalho não, tá? Tá bem bonito. Eu tô assim desse jeito, parecendo uma adolescente toda boba. A verdade é que a melhor coisa que me aconteceu foi ter te conhecido. O que que é isso? Você pode falar pra gente em voz alta, como monólogo interno, tá? Tá. Eu me sinto ridícula desse jeito que eu tô me sentindo, com a mão suada, nervosa, tensa. Parece que eu tenho 15 anos de novo e eu não consigo falar direito o que eu tenho que falar. Mas a verdade é que a melhor coisa que me aconteceu foi ter conhecido você. Texto. Eu sei que eu vou me casar em alguns dias e eu não tenho a menor ideia de como você se sente com tudo isso que eu estou te falando. Mas eu estou completamente apaixonada por você. Eu largaria tudo. Eu largaria o casamento, eu mudaria minha vida. Isso é um Eu monólogo mudaria de... interno, tá? Eu largaria tudo. Aí pode falar o monólogo interno até o final e depois quando eu falar texto, você volta e fala o texto, tá bom? Tá. Eu largaria tudo. Trabalho. Eu mudava de trabalho para poder a gente ficar junto. Eu ia mudar de cidade, de país. Eu ia para qualquer outro lugar que a gente pudesse ficar junto, tranquilo.
sem ter problema, sem que julgassem a gente. Texto. Eu largaria tudo. Largaria o casamento. Mudaria de vida. Mudaria de país, se fosse preciso. Mas eu largaria tudo para ter você sempre comigo. Obrigada, Alessandra. Me desconcentrou olhar para o telefone. É que eu estava concentrada em olhar aqui para olhar para a pessoa, depois olhei. Obrigada. Não, fica tranquila. A aula online tem Ai. essas coisas, né? Ainda mais quando a gente vai gravar e parece que tem essa responsabilidade que nada pode dar errado e o online não combina com nada dar errado. É. Essa Eu que eu coisa diga, né? O inversa. computador desligando do nada. São coisas totalmente, né, contrárias, né? Querida, você sente alguma diferença do seu Sinto. Completa. primeiro para esse? Sim. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti mais também. embasamento. Eu me achei muito crua no primeiro. Eu acho que estava um pouco perdida e insegura, e aí você foi me dando o fio da meada, né? Foi me dando por onde passar e o que abordar melhor, e aí acho que isso foi me dando mais segurança. Sim, sim. E assim, a construção dessas imagens, ela é complexa no sentido de que a gente acabou de construir isso agora, né? Se você ficar ainda em cima delas, no detalhamento, na especificidade de cada coisa, você vai ver como esse monólogo ele vai ficando cada vez mais grandioso, né? E você vai ficando mais vulnerável, né? Então, teve momentos específicos. Barulhos da rua, gente. Teve momentos específicos que eu destaco, que quando você falou isso, né, de todas as vezes que a gente conversava, todas as vezes que a gente se encontrava, alguns momentos não tinha imagem, outros tinha, e a gente vai vendo, vai meio que acompanhando você nas suas memórias, sabe? E aqui também eu tô assim, desse jeito, parecendo uma adolescente toda boba. A melhor coisa que me aconteceu foi ter te conhecido, isso também foi muito, senti muito preenchido, sabe? E diversos também outros senti. pequenos. Diversos Quando eu outros falei, eu pequenos, senti isso. Diversos outros momentos, assim, pequenos que você... Desculpa, às vezes, falar por cima de você, que tem um Zoom, o Zoom tem um delayzinho, né? Aí aí eu tô falando, aí você fala, acho que você acabou quando eu começo, foi aquela loucura, né? Mas, às vezes, tem uns pequenos momentos, assim, sabe? Que uma luz se acende, aí depois a gente vê que ainda tá sem imagem, ela se acende, e essa pulsação, ela vai acontecendo, sabe? E a tendência é que cada vez mais que você tenha imagens para tudo, ela vai se mantendo, né? A Riane Minuschini, do Teatro do Soleil, ela fala muito, né? Uma peça de teatro, uma peça inteira para a gente ter 3 minutos de teatro, né? Falando dessas preciosidades que vão acontecendo, né? E o objetivo é que não sejam só 3 minutos, né? Que aconteça na peça inteira. E é isso, Alessandra. Me sinto satisfeita. Queria saber se você tem alguma dúvida, alguma colocação. Eu adorei, eu achei muito bacana e estava muito insegura, como eu falei no início, né? Eu estava um pouco perdida de como seria e acho que quando a gente não domina a ferramenta tão bem, eu até já comprei o curso para fazer, mas ainda não comecei a fazer. É só assim que eu acompanho a Marina, acompanho tudo e aí comprei o livro, né? Claro, está aqui de suporte de telefone, meu livro. E aí eu acho que você fica um pouco inseguro quando você começa a usar a ferramenta. E, na verdade, efetivamente, com alguém de vocês guiando, é a primeira vez que eu faço. Então, a gente fica um pouco perdido, assim. E aí eu estava ansiosa por esse momento. E eu gostei muito, achei muito bom. Porque agora eu já sei que eu tenho que pontuar muito mais do que, na verdade, eu pontuei. Buscar muito mais os elementos e o monólogo interno do que eu busquei. E aí eu senti também a diferença de como isso faz crescer a cena. Como em determinados momentos aquilo preenche completamente e vai, né? Flui, Sim, vai mais... com Enfim, certeza, eu gostei, Alessandra. foi ótimo. E tem muita coisa a melhorar. E eu sentia que dá para fazer muita coisa melhor.
Sim, Alessandra, tudo, a chave essa é uma técnica que envolve muito autoconhecimento, né, gente? Então, quanto mais a gente se permite se olhar para as nossas histórias e ver os detalhes delas, assim, que eu não te conheço, né, Alessandra? Mas, por exemplo, nas turmas, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo as histórias, né, dos alunos e das alunas. E aí a gente mesmo já vai dando umas pistas mais assertivas, porque a gente já conhece mais. E a pessoa que está na aula, você está praticando, a gente vai praticando e a gente mesmo já sabe. É aquele assunto, é aquela pessoa, é aquele jeito que eu me sinto. Então, vai tudo ficando mais específico e mais claro, né? O mergulho que a gente dá realmente, assim, para dentro da gente mesmo, né? E eu te agradeço, querida, te agradeço pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Imagina. Abrindo a sua vida, a sua vulnerabilidade para a gente, né? Diante de tantas pessoas. E aproveito para dar um recado. Pessoal, na aula que vem, da próxima sexta-feira, vai ser com a Ana Cordeiro e depois com a Bruna Franklin. A primeira aula foi com a Lê, né, a Letícia Helena, essa comigo, e a gente vai ficar se revezando todas as sextas-feiras, às 19 horas, todo mundo que faz parte da equipe da Mari, a Mari também vai passar por aqui. E é isso, quero agradecer a vocês. Eu tenho minha turma aberta agora, minha turma funciona todas as quartas à noite, de 18 às 22 horas. Tem algumas alunas aqui que eu vi. E é isso, se vocês tiverem interesse em continuar fazendo um treinamento, né? Quem já faz, continuar, enfim, já fez em algum momento, quem quiser começar um treinamento regular, quem for da técnica do ator, mas quiser fazer uma aula de treinamento regular, tá? Fiquem à vontade, entrem em contato com a gente. Eu vou passar o meu número para vocês. E eu tenho um Instagram, gente, de professora, onde eu compartilho diversos assuntos, né? E falo muito sobre a técnica Chubbuck lá também. É @profa.Lohana Mouzinho. E é isso, gente. É isso, obrigada. O pessoal vai fazer alguma pergunta, não? Só curiosidade. Sim, eu vou finalizar agora e aí a gente fica aqui na sala ainda para fazer as perguntas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, gente.